Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor, sou eu aqui de novo, Aline, não me apresentei ontem. Vamos continuar a leitura então do livro de Lucas, hoje vou ler o capítulo 2. Cada dia eu vou dar um pouquinho, assim, alguma informação nova e tudo, e explicando, assim, alguma coisa do capítulo, assim, alguma coisa que às vezes não fica claro. Eu tô lendo da versão do King James, e no início do capítulo, esse capítulo 2 vai ter o nascimento de Jesus, os pastores e os anjos, quando os anjos anunciam para os pastores que do nascimento de Jesus ocorreu e como eles encontrarão Jesus, a apresentação de Jesus no templo e o menino Jesus no templo, né? Então, Lucas, ele era médico, ele era gentil também, como grego, muito assim, estudioso, detalhista e tudo. Então, no início dos capítulos, assim, a gente já viu no capítulo 1 de ontem, ele sempre oferece, assim, uma razão pelo que ele tá fazendo isso. Então, e nesse caso do capítulo 2, quem era rei na época, o que estava acontecendo historicamente ou politicamente na época, o que são dados, assim, que podem ser verificados, quem era o imperador da época, qual era a região e tudo, isso pode ser verificado historicamente. Então ele tinha essa preocupação da veracidade das coisas, né? E de trazer testemunhas oculares. Então, em alguns momentos a gente vai ver, assim, quando ele fala de Maria, que nos leva a acreditar que muitos dos relatos ele tomou como testemunho também dela. Para a gente começar, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos guie. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por nos dar a vida de novo e por esse momento que podemos passar contigo, que podemos conhecer a tua palavra, que podemos conhecer a história do teu filho que veio para nos salvar, nos liberar, nos reconciliar contigo. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, esteja no lar de cada um, no coração de cada um que estiver escutando, que estiver assistindo, e que nos traga a tua sabedoria, o teu entendimento, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro, te agradeço e acredito. Amém. Então vamos lá. No capítulo 2, então, o nascimento de Jesus. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto, para que todo mundo fosse tributado. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolvendo-o em faixas de pano e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Então, essa tributação, esse foi um censo que fizeram, né, para saber como estava a população, para cobrar tributos e também para saber, para descobrir, assim, listar as pessoas que estavam hábeis, né, os homens que estavam hábeis para a batalha, né, para fazer parte do exército. E então, como diz em outras passagens, né, que Jesus é descendente de Davi, da linhagem de Davi, então, por isso, José vai até Belém, né? Aqui nessa Bíblia se refere a Maria como a sua esposa. Na NVI, em inglês, não se refere a ela como esposa dele, mas sim como ainda prometida, né, prometida dele, pois não havia se consumado ainda esse casamento, né? Mas, como diz aqui, o filho primogênito dele nasceu, né? Então, depois disso, sim, né? Ela teve outros filhos, Jesus teve irmãos, irmãs, né? Aí sim, seria a esposa de Davi. Então, é uma coisa meio, né? Isso da manjedoura, né? Porque não havia quarto para eles na estalagem. Então, às vezes, a manjedoura era o lugar onde os animais comiam, né? Podia ser feito de pedra, podia ser feito de madeira. E aqui é uma coisa interessante, assim, porque já começa a nos chamar a atenção
o que vai dar problema para Jesus no futuro, lá adiante, assim, da rejeição dele, né? A expectativa que os israelitas tinham de que o Messias, né, que o rei de Israel seria alguém uma figura política, né, que terminaria com o domínio do Império Romano. Então, foi muito dar esse contraste, assim, e porque algumas pessoas rejeitaram Jesus tão fortemente, assim, mas como é que ele vai ser, por que ele é o rei de Israel, né, como assim? Porque eles estavam pensando num reino terreno, né, alguém queria depor o Império Romano, e como assim nasceu, assim, de um berço tão humilde, né, as primeiras pessoas que foram vê-lo foram pastores, e não, assim, nasceu de uma família rica, de uma família influente já num cenário político, né? Então, aqui se vê isso. Então, vamos lá. Os pastores e os anjos. Do versículo 8 em diante. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com o anjo uma multidão de exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e o que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. E isso eu acho interessante, assim, né? Um anjo vem para eles e diz: será um sinal para vocês, como vocês vão encontrar esse bebê. Ele vai estar enroladinho nos panos, ele vai estar deitado numa manjedoura. E quando os pastores chegam lá, é assim que Jesus está, né? É assim que eles realmente encontram Jesus e tem a confirmação de que essa mensagem dos anjos, assim, esse momento em que Deus falou com nós através de um mensageiro, é verdade. Assim como foi com o nascimento de João Batista, né? Que foi dito ao seu pai, Zacarias, assim, você vai ficar mudo até acontecer tudo direitinho, né? E as pessoas acharam que ele tinha tido uma visão, ele saiu do templo muito agitado, não conseguia falar. E quando o menino nasceu, e da ocasião da nomeação dele, né, de João, e não como Zacarias, como os parentes queriam, seria uma tradição, né, o nome do pai ou de um avô, né, a surpresa deles, a maravilha, né, e quando Zacarias abriu a sua boca para falar, e tudo foi espalhado, eles ficaram maravilhados e falaram na região, a história se espalhou, né, e aqui da mesma maneira, o que os pastores viram, eles se maravilharam, eles espalharam, eles entendem que é uma coisa extraordinária, né, então Deus, ele provê as testemunhas oculares para a situação que está acontecendo, né? Nesse momento, nesses momentos aqui, Deus ainda tem muitos mensageiros, vai fazer muitos milagres através de Jesus, fez muitos através dos profetas anteriores do Antigo Testamento, vai fazer esses milagres através de Jesus, para quê? Para mostrar, para comprovar. Deus é um Deus que confirma, ele é generoso conosco, né? Ao mesmo tempo que ele limita, assim, o que a gente pode saber ou entender, assim, de acordo com a nossa preparação, com a nossa capacidade, né? Uma oração que eu acredito que sempre é respondida é um pedido de sabedoria. Deus vai responder sim, sempre. Sempre, ele vai lhe dar sabedoria. Às vezes vai ser doloroso, mas ele vai te trazer sabedoria. Sim, né? Então, Deus confirma.
Hoje em dia, Deus ainda fala hoje em dia com as pessoas? Fala. Fala através da sua palavra. Fala através dos seus próprios filhos. Quantas vezes deve já ter acontecido com você? Você tá com um pensamento, tá com alguma dúvida, você vai ler, fazer o seu devocional, você vai ler uma passagem, aquela passagem parece que se abre para você com um novo sentido, alguma coisa que você já leu 3, 4 vezes, né? E de repente dá um clique. Ou alguém que vem para você e lhe dá um conselho, ou lhe fala alguma coisa, ou menciona um versículo, alguma coisa, né? Deus usa o seu povo também hoje para falar conosco, né? Então, os pastores nessa época, eles foram testemunhas, né? Deus providenciou que eles fossem lá, que eles vissem, né? E espalhassem a notícia. Né? E uma das surpresas deles também era essa, que o Messias tinha nascido, né? Tão humildemente, né? Então, vamos para a apresentação de Jesus no templo, no versículo 21 em diante. E ao completarem-se os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado de Jesus, que pelo anjo lhe fora nomeado antes de ser concebido no ventre. E quando os dias de purificação dela, de acordo com a lei de Moisés, foram cumpridos, eles o trouxeram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E eis que havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Sim, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. E estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus com jejuns e orações. E vindo ela naquele momento, também deu graças ao Senhor. E falava dele a todos os que aguardavam a redenção em Jerusalém. E havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galiléia, para sua própria cidade, Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Essa parte aqui, então, tem várias coisas, né? As tradições, segundo a lei da circuncisão, de apresentar, né, o primeiro filho. Essa passagem que diz ali: todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor. O primeiro filho, né, o primeiro filho homem, deveria ser consagrado ao Senhor, né? Aqui em português é escrito assim, é meio engraçado, assim, né? E no inglês tá bem simplificado, né? Bem simples mesmo, que the firstborn should be consecrated to God. Simple, easy. So, quando tinha terminado o período de purificação da Maria, então os dois trouxeram Jesus, né? Ela também pôde acompanhar, mas nos primeiros 8 dias ainda não, só José, né, que podia comparecer nesse, né? São 3 rituais, assim, né? O da circuncisão, depois esse ritual em que eles oferecem os pombinhos ou as rolinhas é um ritual de remissão,
né? Tipo, eles entendem que o filho primogênito, ele pertence a Deus, que dá a vida. Então, eles vêm resgatar, né, com um mês, né, de como se fossem resgatar, comprar de volta, comprar a criança. Então, eles oferecem esse sacrifício, por isso que eles tinham que ir para Jerusalém, né? Eles dedicam o seu filho mais velho ao Senhor, né? Que no caso, assim, para os protestantes também, hoje em dia, por exemplo, assim, a nossa filha, no caso, ela não é batizada como os católicos batizam, né? Por aspersão, assim, quando ainda é um bebezinho. Por quê? Porque se entende que é necessário a capacidade de decisão própria, né, de arrepender-se dos seus pecados, de entender o conceito de pecado, de arrependimento e tudo, e poder fazer uma escolha consciente de que Jesus é o Salvador dela, né? Então a nossa filha, ela não é batizada como eu fui batizada católica quando era um bebezinho, e depois, em 2022, dia 30 de outubro de 2022, eu comemoro meu segundo aniversário, que quando foi o meu batismo real, né? O batismo que eu considero real, que foi um batismo de imersão total, onde eu fiz uma escolha consciente, né? Já tinha aceitado Jesus há muitos anos, né? Mas por questões, assim, variadas, assim, não podia ter sido batizada ainda, né? Então, por isso a nossa filha, nós fizemos a dedicação dela, mas para o batismo dela, nós vamos aguardar, porque é uma decisão dela, né? Então, Jesus foi dedicado neste momento, né? Ele foi apresentado ao Senhor, ele foi dedicado neste momento. E aqui, Simeão e Ana, né? É muito bonita a história deles. Eu acho muito bonita a história deles, assim. E aqui diz, né, que pelo Espírito Santo estava sobre ele, estava sobre Simeão, né? O Espírito Santo, ele aparece sobre algumas pessoas, assim, a influência dele, no caso de Sansão, né? Algumas vezes, assim, durante o Antigo Testamento. Depois de Pentecostes, que ele vem habitar em todos nós que cremos em Jesus, né? Mas até então, não. Ele estava sobre determinadas pessoas, né? E foi sob a influência do Espírito Santo que Simeão foi até o templo, né? E quando ele vê Jesus, ele reconhece o Messias. Tanto que ele diz que você pode me levar agora, porque eu já vi o teu presente, a tua promessa, né? Da nossa salvação. Então ele se considera pronto nesse momento, né? Toda a vida que ele dedicou ao Senhor e tudo, naquele momento, quando ele viu o bebezinho Jesus, ele diz, agora você pode me levar, né? E uma das coisas aqui também, uma luz, no verso 32, uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. Então, no Evangelho de Lucas, a gente já começa a ver isso, assim, tem essa ênfase de que a chegada do Messias, né, de que a chegada de Jesus Cristo, seu plano de redenção para nós, a sua salvação, não é só para os israelitas, mas realmente, como a gente vê lá em João 3, 16, se não me engano, 3, 16, que todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que nele crê, que segue a Jesus, que obedece a Jesus, que permite que o Espírito Santo transforme a sua vida, né? Então não é só mais para os israelitas, né? Uma salvação é um reinado que veio para todos. E o reino de Deus, ele começa quando Jesus chega aqui, né? Ele vai se completar, ele vai se consolidar e tudo, e eliminar todo o mal quando Jesus voltar. Mas o reino de Deus, ele já começou, ele já está presente, né? Assim como ele está presente em cada um de nós, com o Espírito Santo presente em nós, né? Como nós vivemos, né? Nós somos chamados a viver de uma maneira diferente, e como nós podemos fazer da nossa casa, do nosso lar, um pouquinho do reino de Deus, né? Como nós vivemos a cultura do reino de Deus e não somos chamados a nos diferenciar, a nos afastar da cultura do mundo, né? Então, aqui se vê isso já, né? Lucas começa a chamar a atenção para isso, assim, a salvação de Jesus é para todos, né? E Ana, e uma coisa mais legal também do Evangelho de Lucas é a ênfase na importância das mulheres, né? Então, ele retrata que quando a profetisa Ana vai falar, né, que é importante o testemunho dela também. E naquela época, as mulheres, por exemplo, o testemunho delas, num caso judicial, por exemplo, não valia, elas não eram escutadas,
né? Até mesmo no templo, elas tinham uma área separada, né? E profetiza aqui, no caso, não quer dizer só uma pessoa assim que traga mensagens de Deus sobre o futuro. Não, assim, mas pela palavra de Deus, né? De ensinar, de orar. Ela tinha uma vida de oração e jejum, né? Então, por isso, né? E ela estava num local que a profecia dela foi ouvida, né? Ela é uma mulher, elas não eram ouvidas naquela época, mas ela estava ali e tinha a sua importância e tinha a sua voz, né? E a última parte ali no verso 41, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, né? Aquele paralelo ali, porque sobre o crescimento de João Batista também se fala nesse mesmo verso, né? O mesmo estilo, assim, né? Então, o menino se fortalecia no espírito, né? No seu relacionamento com Deus, né? A sabedoria de Deus, intelectualmente ele se fortalecia, ele crescia, né? A graça de Deus estava sobre ele, né? Então, relacionamento com Deus. E depois a gente vai ver também na próxima parte, o menino Jesus no templo, né? Quando ele está no templo. A finalização dessa parte do capítulo também ali é muito legal. Então, vamos ver. O menino Jesus no templo. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém à festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. Mas supondo que ele estivesse na companhia, andaram uma jornada de um dia, e procuravam-no entre os seus parentes e conhecidos. E não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que após 3 dias, eles o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando eles o viram, ficaram perplexos, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu te procuramos angustiados. E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que dissera. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor para com Deus e os homens. Então, esse finalzinho aqui, que eu estava falando do finalzinho da outra parte do capítulo ali. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, né? Intelectualmente, fisicamente e no favor para com Deus e os homens. Então, no seu relacionamento com Deus e no seu reconhecimento pelos homens, né? Jesus aqui tinha 12 anos, então ele não tinha passado pelo rito de passagem para a vida adulta de um homem, né? Um bar mitzvah, aos 13 anos de idade, né? Era muito difícil, assim, os sacerdotes, os professores, os ensinantes Ensinantes, existe isso, será? Os que ensinam a lei, né? Receberem um menininho, né? Mas eles estavam já admirados da sabedoria que Jesus apresentava, né? Então, ele tinha todos esses 4 aspectos do nosso crescimento que é importante, né? Que Deus espera que nós nos desenvolvamos assim, né? O nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com o nosso redor, com as outras pessoas, né? A nossa emoção, o nosso físico e o nosso intelectual, né? E então, dessas tradições, assim, por exemplo, eles iam lá sempre na Páscoa, né? Tinha alguns festivais que os homens iam a Jerusalém todos os anos, né? Acho que 3. Pentecostes, Passover, como é que é Passover? Quando eles saíram do Egito, né? Que para celebrar a saída do Egito, que é quando Jesus vai comemorar a última ceia. Esse é o festival que ele foi comemorar em Jerusalém antes da sua crucificação. Né? E nesse caso, imagina o desespero de José e de Maria, né? De saber, nós somos os pais do Filho de Deus, nós temos essa responsabilidade. E nós não sabemos onde ele está, né?
Por quê? Porque nessa época era comum, assim, por isso que ele diz assim, eles estavam procurando por Jesus no meio dos seus parentes e da sua companhia, digamos assim, né? Então, geralmente as mulheres e as crianças viajavam na frente e os homens viajavam atrás, né? Mas Jesus, assim, ele podia estar em qualquer um dos grupos, pela idade que ele estava. Então, é bem possível que José achou que ele estava com Maria e Maria achou que ele estava com José, né? E então, assim, né, um recado de graça, assim, aos pais, né, que às vezes a criança, não fui buscar meu filho na escola, sei lá, né, aconteceu até com eles, embora hoje em dia eu acho que a gente tem que ter muito mais cuidado, mas enfim, né, então, é isso, eu acho, gente, né, já se mostra ali, quando Jesus sabe quem ele é filho, né? Ele faz, no momento que ele diz assim, por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? Né? Na tradução em inglês diz que eu devo estar na casa de meu pai, né? Nesse momento, Jesus estava mostrando já essa diferença entre o seu pai terreno e o seu pai celestial, né? E Maria e José sabiam quem Jesus era, mas não entendiam, eu acho, assim, a missão que ele tinha, né? Realmente, o que ele ia fazer, o que ele vai fazer em detalhes, né? De não saber, assim. Então, Jesus tinha que estar ali, né? Isso é por hoje. E uma dica, assim, que eu dou, assim, quando você lê o Evangelho, né? Qualquer parte da Bíblia, na verdade, não só o Evangelho, assim, né? De procurar o seu estudo, no seu momento de reflexão, no seu momento de oração, né? De, assim, para quem essa passagem foi escrita? O que estava acontecendo na época? Que paralelos eu posso ver no mundo de hoje, né? Como que eu posso ver isso no mundo de hoje? Tem alguma situação parecida? Não tem alguma situação parecida? Né? Como que isso se aplica na minha vida? Né? Por exemplo, no caso de Simeão e Ana, e quando Jesus foi ao templo tão novinho, né? E ele já tinha essa sabedoria, as perguntas que ele tinha, a profundidade, né, das perguntas e das respostas que ele tinha, né? De pensar na nossa vida, puxa, na idade quando eu tinha 12 anos, como que Deus estava presente na minha vida, né? Como que eu reconhecia Deus, como que eu me relacionava com Deus, como a minha família se relacionava com Deus. Eu podia, né, como cristãos, assim, nós somos cristãos, que significa pequenos cristos, né? Eu podia reconhecer Jesus, eu podia reconhecer a Deus nas características das pessoas da minha família, né? Da interação das pessoas ao meu redor no colégio, né? Então, e no caso de Simeão e Ana, que já tinham uma idade avançada, né? Que dedicaram toda a sua vida ali ao Senhor, eram justos, eram corretos, e tanto que, né, Simeão vai dizer, agora você pode me levar, que eu tô pronto, eu vi o Messias, eu estou pronto, né? Quando eu chegar nessa idade, que Deus me abençoe de chegar nessa idade, porque a velhice, ela é um privilégio, ela não é uma punição, né? Ela não é um privilégio. Quando eu chegar nessa idade, como que vai ser o meu relacionamento com Deus lá, né? Como eu gostaria que fosse, como eu espero me desenvolver, como eu espero crescer em sabedoria e estatura no favor para com Deus e os homens também na minha vida, no meu casamento, na minha maternidade, né? Então é isso, assim, ter o que o evangelho me traz, o que a palavra de Deus fala comigo nesse momento e ter perguntas assim. Então, para esse capítulo aqui, eu deixo essas duas. Como você acha que era o seu relacionamento com Deus quando você era uma criança, né? Na idade ali de Jesus, 12 anos, quando ele foi pro templo ali depois. E como você gostaria que fosse quando você estiver velhinho lá, como Ana e Simeão, tá? Eu agradeço a presença de vocês, quem assistiu. Compartilhe se você acha que pode ajudar alguém. Deixe o seu like e nos vemos amanhã. Deus abençoe vocês e até mais.